Existem situações onde a gente pode derivar uma função que é o quociente de duas funções sem usar a regra do quociente. E para analisar essa situação, a gente vai resolver o exercício 21 e 22 da seção 4.12 do livro de Calcular da Diva e da Miriam. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para mais novidade. Os exercícios, então, que a gente vai resolver são esses dois. E o enunciado para resolver, né, pede para a gente derivar essas funções. Qual o caminho que a gente vai escolher vai depender de cada um, de quanto a gente sabe, quais as possibilidades que a gente tem para resolver esse caminho. Essas duas funções apresentam fração, então a primeira ideia, a ideia intuitiva, é a gente usar a regra do quociente, que fala o seguinte: sempre que a gente tem a divisão de duas funções, eu vou usar essa fórmula ali para derivar essa função. E além disso, a gente tem potências ali, né? X elevado a alguma potência. Então, a gente também vai precisar da regra da derivada da potência, onde o n vem para frente e aqui no expoente fica n menos 1. Porém, essas expressões que aparecem tanto na 21 quanto na 22, elas são expressões com quocientes, né, com divisões muito especiais. O denominador é só uma potência e o numerador é só uma constante. Então, a gente pode fazer uma outra maneira, né? Vou começar resolvendo a 22 para então a gente ver como resolve, né, usando ali a regra do quociente. Então, aqui eu tenho uma função 1 sobre 2x na 4 mais 2 sobre x na 6. Esse 1 meio x na 4, a gente vai usar direto aqui a regra da potência. Então, como é que eu derivo um x na 4? O 4 vem para frente e aqui eu vou diminuir 1 no expoente. Então, ficou 4 menos 1, 3. E esse aqui eu vou ter que usar a regra aqui do quociente. Então, eu vou montar aqui a minha fração, né? O denominador eu vou elevar ao quadrado, então vai ficar x à sexta ao quadrado. E aqui no numerador vai aparecer essa subtração. Então, eu vou pegar o numerador da minha fração inicial e vou derivar. Vou multiplicar pelo denominador, que é a v, e vou subtrair de u vezes a derivada do numerador. E aqui eu deixei as derivadas indicadas para ficar mais claro, né? E depois a gente vai fazer essas derivadas, agora nesse próximo passo. Aqui eu já simplifiquei o 4 com o 2, ficou 2. E aí eu observo que 2 derivada de constante é 0. E que a derivada de x na 6, eu vou usar essa propriedade aqui. Então, vamos montar de novo essa nossa fração. O denominador vai ficar x na 12, que eu vou utilizar a propriedade de potência, né? Então, vai multiplicar 6 vezes 2, 12. Derivada da constante é 0, vezes qualquer coisa vai continuar sendo 0. E aí, aqui eu vou ter o x na 6 derivada. Subtrai 1 do expoente e vai ficar 5. E esse 6 vai vir aqui para frente multiplicando. Então, menos 2 vezes 6 na x na 5. Termino de resolver, eu vou ter que 2 vezes 6 é 12. 0 aqui ele acaba sumindo, né? Esse menos já vou compensar com esse mais, vai ficar menos, então vai ficar 12x na quinta sobre x na 12. E aí eu utilizo as propriedades de potenciação, x na quinta dividido por x na 12 vai ficar x na 7, né? A gente pode subtrair aqui desse 12 o 5 que está aqui nesse expoente, né? Do numerador. E aí o primeiro termo continua igual. E a gente tem a nossa resposta. Porém, nesse caso, fazer a regra do quociente é um pouco trabalhosa. Em geral, a regra do quociente ela é trabalhosa. Mas para essa situação aqui, a gente pode contornar a regra do quociente. Então, para a gente contornar a regra do quociente, eu vou utilizar de novo a regra da potência, mas eu vou usar essa propriedade de potência. E quando eu tenho um b na n, uma potência no denominador, eu posso levar ela para o expoente, bem que a gente já usou lá antes para simplificar aquele x na 12 com x na 5. Vou transformar esse x na 6 de uma maneira melhor, né, mais eficiente, de tal forma que eu transforme essa fração nesse termo aqui. 2x na menos 6, eu troquei o sinal, tá? Era 6 positivo, virou menos 6.
E aí eu tenho só potências no denominador, ou no numerador, ou potências só, né? Multiplicadas por constantes. Não importa o sinal, não importa o número que está aqui no expoente, eu sempre vou conseguir derivar usando essa regra. Esse 1/2 também não atrapalha, então eu vou usar de novo a regra ali da potência. 1/2 vezes 4x/3, igual que a gente fez lá no slide anterior, mesmo com a regra do quociente, porque lá a gente só usou a regra do quociente para esse termo aqui, né, 2/x/6. Então, esse primeiro termo vai manter igual. E agora a gente vai usar a regra da potência de novo. 2 vezes, o menos 6 vem para frente, x na menos 7. Esse termo 4 cancela com 2, vai ficar 2x², igual ao que a gente já tinha, controlar no slide anterior. E agora, 2 vezes menos 6 é menos 12x/7. E aí eu utilizo de novo essa propriedade, que leva para baixo quando o expoente é negativo. E eu vou ter 2x² menos 12x/7, que é igual que a gente encontrou lá no outro método usando a regra do quociente. Só que esse é muito mais rápido, muito mais prático, né, de ser feito. Só usou essa propriedade de potência, que é uma coisa que a gente já aprende até lá no ensino médio, essas propriedades. Eu comecei resolvendo a 22, porque ele só tinha um termo no denominador. Já a 21 tem os dois. Então, a gente vai levar esses dois termos lá para o numerador. Vai ficar 3x na menos 4 mais 5x na menos 5. Eu só troquei os sinais e levei lá para cima, multiplicando as constantes que estão no numerador. E agora eu uso essa propriedade de derivação. Primeiro termo, menos 4, vem para frente, só que lembrar aqui, ó, quando eu faço menos 4 menos 1, vai ficar menos 5, né? Mais 5, agora vezes o menos 5, x na menos 6. E aí eu termino de resolver. Menos 12, né? 3 vezes menos 4 é menos 12. 5 vezes menos 5, menos 25. E os expoentes aqui iguais, como a gente já tinha encontrado. Para fechar, para chegar num termo parecido com esse, como foi apresentado inicialmente a nossa função, eu vou usar de novo a propriedade que leva para o denominador essas potências. E aí eu fico com menos 12x/5 menos 25 sobre x/6. E finaliza aqui o exercício. E finalizamos aqui, então, a resolução desses dois exercícios. Se a gente vai pela regra do quociente, dá certo, dá para resolver, só que é um caminho mais longo, às vezes um pouco mais trabalhoso de ser resolvido. E se a gente for ali usando a propriedade de potência, a gente consegue fazer de uma forma mais rápida, mais intuitiva, só ali usando a ideia derivada da potência. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que esclareça um pouco mais o que é essa regra do quociente, que existe possibilidade de não resolver pela regra do quociente, mas a maioria das vezes não vai ser possível, a gente vai ter que aplicar a regra do quociente para resolver. São para casos bem específicos mesmo, como esses dois exercícios nos trouxeram. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.